Não pode esquecer, ó. Mel being recorded. Galera, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? O pessoal está chegando aos pouquinhos, já estamos em mais de 30 pessoas, graças a Deus. Já vi gente do Rio, já vi de Minas, já vi o pessoal de Jaboticabal, de Ribeirão, Mococa. O pessoal do Nordeste deve estar por aí também, ou está chegando também, que tem bastante gente lá, o pessoal do Norte também. E sejam muito bem-vindos. Queria apresentar a vocês, apesar de muitos já conhecerem, já falaram que gostaram do canal dele, que o canal dele é fantástico. Depois você divulga o seu canal aí para a galera, Bloco, fala qual que é para eles entrarem. E o cara é bonito, hein, Tiagão? Não como você, Metralha. Olha isso, velho. Para. Eu vou disputar com ele ator principal, eu nem entro mais. Você tá doido, você tá doido. E, galera, o Bloco é um grande amigo nosso, um excelente profissional. O cara é um monstro da física. Ele preparou essa aula com o maior carinho do mundo para vocês. Faz 2 semanas que ele está preparando. Ele já está preparando novidades para o canal dele também. Lives, vídeos novos, outras participações com a gente aqui. Igual nós vimos, galera. Nossa intenção aqui é ajudar todo mundo. Vamos fazer uma belíssima prova no final do ano. E eu tenho certeza que o Bloco vai poder contribuir muito com vocês, falando o que mais cai de física, e mais para frente a gente marca um assunto específico para ele ajudar vocês. Exato. Então, curtam a aula, seja muito bem-vindo. Muito obrigado desde já pela sua participação, meu amigo. E juntos a gente consegue fazer um país melhor, a gente consegue levar uma educação de qualidade sem ficar com demagogia ou escondendo coisa para depois cobrar, enfim. Verdade. Vamos fazer o que a gente sempre faz, que é o nosso melhor, nos dar na educação, que nós todos somos apaixonados pela educação. E a galera pode ver um pouquinho dos investimentos que nós fizemos por causa de educação, né? Para na pandemia não deixar a bola cair. Eu tenho um estúdio em casa, o Bloco tem um mega estúdio lá, o Metralha tem um estúdio na casa dele. Mentira que é puxadinho. O seu é um puxadinho. É. E assim vai. Bloco, eu vou fechar meu microfone, vou fechar minha câmera, estou passando a palavra para você e estamos aqui assistindo. Qualquer coisa, se der alguma coisa no chat, a gente te avisa. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Valeu, Thiagão. Valeu, Metralha. Monstro. Uau, tchau. Tudo isso que o Thiagão falou é 50% da minha apresentação aí. Eu não sou tudo isso, não, com certeza. Estou vendo no chat aqui também, então podem participar, tá? Então eu estou vendo aí a participação. Prazer estar aqui. Esse projeto muito legal desses monstros e eu quero contribuir um pouquinho. Então eu não vou compartilhar a minha tela porque eu vou usar a própria câmera. Então todo mundo já sabe aí fixar, né? Acho que vai ficar bom o tamanho. Vamos usar um PowerPoint agora? Olha lá. Estão me vendo aí, né? Pode mandar no chat aí. Deixa eu ver. Deu certo aí? Sim? Vocês estão vendo certinho ou estão vendo o contrário? Também apareceu o contrário aqui? Principais habilidades de física? Está vendo certinho? Então tá bom. Perfeito. Olha só. O Thiagão falou para eu trazer aqui as principais habilidades que já caíram. Então eu peguei um apanhado aí das últimas provas, tá? E eu trouxe um gráfico aí, a gente vai destrinchar um pouquinho dessas habilidades aí, ó. Primeira habilidade que eu trouxe aí é a habilidade H1. Ela fala assim: reconhecer características ou propriedades de fenômenos... para mim tá contrário aqui, rapaz. Ondulatórios. Ô, Bloco, o MIT tem esse problema. Para o professor, ele fica ao contrário. Verdade. Mas tudo bem. A gente manda bala aí. Então, reconhecer características e propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, tá? E vou estar lendo o resto aí, para mim aqui ficou realmente difícil para ler. Mas olha só. Ô, Bloco, a Isabela adora ajudar a ler. Ah, então ótimo, Isa. Ajuda eu aí, por só favor. pedir que ela lê. Por favor. Cadê a Isa? Oi. A Isa, por favor.
Tá. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Perfeito. Essa habilidade 1 é que mais caiu nos últimos anos. Tá aí, esse gráfico que estão vendo aí é por quantidade de questões de 2009 a 2019, se eu não me engano. Tá bom? Segunda habilidade. Isa, por favor. Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Então, movimento de partículas, segunda coisa. Terceira habilidade. Se você não está entendendo esses nomes, eu vou destrinchar melhor, tá bom? Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Estou vendo aqui porque eu vou conseguir ver pelo celular. Perfeito. E a quarta e última habilidade que a gente vai ver hoje, qual que é, Isa? Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Perfeito. Essas 4 habilidades que mais caíram nos últimos anos, elas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento aí. E eu quero pegar uma por uma para a gente ver o que tem de conteúdo. A gente sabe que a habilidade é diferente de conteúdo, né? Então, dentro dessas habilidades, que cada conteúdo, ou que conteúdo contempla essas habilidades. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira, a palavra-chave que aparece na primeira habilidade é fenômenos ondulatórios e oscilatórios. Ondulatória vai aparecer no Enem, pode ter certeza. De alguma maneira, ela vai aparecer. Pode aparecer em forma de difração. Vocês lembram o que é difração? Qual que é Eu bati o olho numa questão, o que eu tenho que lembrar? Falei, putz, está falando de difração. Quem chuta aí? Quem sabe? Escreve aí para mim. Falei difração. O que é difração? O que eu posso pensar? Faço uma perguntinha para vocês. Desviar, boa. Contornar, isso, Sara, boa, Lucas. Difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos. Tá? Por que você vai viajar? Por que o seu sinal de 3G ele cai mais facilmente na viagem do que o seu sinal de celular, de ligação? Por quê? Por causa da difração. A difração tem um fenômeno importante que o tamanho da onda vai importar. Difratam mais, desviam mais as coisas, as ondas mais graves. Tá? Então a gente usa ondas mais graves para dissipar mais. Lembra que alguns animais eles usam som graves para se comunicar, tipo o elefante, né? E se comunicam a quilômetros de distância. Isso por quê? Porque as ondas graves difratam mais, porque o tamanho do comprimento de onda, não vou entrar em detalhes agora, é muito importante para isso. Então, coisas desse tipo podem aparecer como ondulatória. Outra coisa, o efeito Doppler. Lembra do efeito Doppler? O que é o efeito Doppler? É o fato de você, aparentemente, ter frequência alterada quando uma fonte se aproxima ou se afasta de você. Lembra? Aquele barulho do carro. Lembra? Ó. Ele vem do agudo pro grave. Sacou? Eu tô bem aí no efeito sonoro ou não, Metralha? O que você achou? Cara, tá a coisa mais linda do mundo, cara. Ah, então tá bom, Metralha. Velho, sabe a minha academia de polícia? Tá contratado. Olha só, eu sou muito ruim. Depende da fonte do observador. Perfeito. Porque, vamos lembrar, quando que o efeito Doppler acontece? Acontece quando a fonte e o observador têm uma velocidade relativa. Se os dois tiverem a mesma velocidade, a gente não percebe. O motorista da ambulância percebe o som assim, ó. Normal. A gente, quando percebe a ambulância se aproximando, escuta assim, ó. Quando ela passa pela gente. Ela sai lá do agudo, quando se aproxima, e vai para o grave. Isso é o efeito Doppler. Obviamente, a aula não é específica sobre isso, estou só recapitulando para vocês. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando aí, não? Boa, Nicolas.
Boa, Nicolas. Redshift é o quê? Importantíssimo. O redshift é o fenômeno que acontece, que a gente percebeu, que explicou o fato do universo estar se expandindo. Há uma ilustração mais parecida, e não é a perfeita, é da bexiga enchendo, né? E você percebe que todos os pontos se expandem em relação a todos os pontos. Então, a gente sabe que o universo está se expandindo, tá? E não vamos entrar aqui em astronomia, mas a gente sabe que essa expansão, a gente achava que ela estava desacelerando, tá? Na verdade, ela está acelerando, então ela está se expandindo aceleradamente, tá? O universo. E aí vem a história da matéria escura, da energia escura, enfim, uma série de coisas. Mas redshift é justamente isso. Se eu me aproximasse de você agora, da câmera, na velocidade da luz, uma velocidade próxima da luz, você me veria com o máximo de frequência possível, com uma frequência alterada, uma frequência alta. Você me veria azul, que tem a maior frequência, né? Ou violeta. Se eu me afastasse da câmera agora, na velocidade da luz, você me veria avermelhado, e não é à toa que o flash é vermelho. Por que o flash é vermelho? Porque é um simbolismo, né, de falar de que quando a gente vê as coisas afastando na velocidade da luz, a gente vê ele avermelhado. Então, quando Hubble olhou para o universo, e não na faixa do visível, tá? Isso não é na faixa do visível, mas quando o Hubble olhou para o universo, ele falou assim: eita peste! A frequência dessa estrela que eu esperava ser o número X está um pouquinho menor, está uma frequência menor. Vamos falar em números basais para a gente. Ah, eu esperava que essa frequência aqui fosse de 1000 Hz. Obviamente não é esse valor, né? E ela está vindo com 990 Hz. Por que a frequência é menor? É porque ela está se afastando da gente. Então, efeito Doppler aparece para o som e aparece também para luz ou para ondas eletromagnéticas. Fique esperto com isso, tá? Estudo a primeira habilidade. Ressonância. Eu falei em ressonância, o que tem que vir à mente de vocês? Falei em ressonância, quero ver. Falei em ressonância, o que tem que vir à mente de vocês? Diz aí. Taça quebrando? Boa, Sara. Frequência, Gil. Mas o que tem a ver com a frequência? É verdade, tem que ter a mesma frequência. Na minha cabeça, quando eu falo ressonância, tem que vir a imagem da criança, de alguém balançando a criança no balanço. Então, como é que você empurra a criança no balanço? Para aumentar a amplitude dela, você tem que entrar em ressonância com ela. Não adianta empurrar o balanço e ela voltar, e de qualquer jeito empurrar um pouquinho. Aí quando ela está voltando, eu empurro. Quando ela está subindo, eu empurro. Eu vou aumentar a amplitude dela com frequências aleatórias? Não. Para ela aumentar a amplitude, opa, parece que minha tela travou aí. Já vai voltar. Para aumentar a amplitude dela, eu preciso entrar em ressonância com ela, tá bom? Para aumentar a amplitude dela, eu preciso entrar em ressonância com ela. E é isso que acontece no fenômeno de ressonância. Não é à toa que a gente tem a ressonância magnética, Aaron. É verdade. A ressonância magnética, ela vem com essa propriedade aplicada à medicina, tá? Que é, em qual sentido? Os elementos ressoam de maneira diferente. Então, na ressonância magnética, o que acontece é que a gente emite uma onda e é como se aquele peão estivesse vibrando, né? Certo? Já vou tirar esse quadro aqui, tá? É como se aquele peão estivesse vibrando e eu dou uma oscilação maior para ele. Manja. O tempo que esse peão volta a vibrar é uma propriedade de cada matéria, de cada elemento. Então, quando eu faço isso, por exemplo, no tecido humano, eu consigo perceber, eu estou sendo bem simplista aqui, tá? Em qual, olha só que legal, eu tenho, sei lá, um tecido aqui. Aí eu falo assim, coloquei todos esses peões, vamos colocar assim, tá, gente? Para girar. Aí esse cara voltou mais rápido, esse cara voltou mais rápido da oscilação. Esse cara demorou para voltar. Aí eu vou e comparo. Bom, eu sei quem volta mais rápido é hidrogênio, sei lá. Então aqui tem hidrogênio. Não, eu sei quem volta mais devagar é, sei lá, cálcio. Então aqui eu tenho osso.
E aqui eu tenho tecido mole, sei lá, com água. Enfim, é assim que a ressonância magnética funciona. Também é colocar a criança para balançar, sacou? Só que a criança aqui, no caso, são os átomos. Então, uma série de alterações aí. Próximo assunto que a gente pode ver nessa habilidade é miragem, importantíssimo miragem. Você lembra de miragem? Miragem acontece justamente porque eu tenho uma diferença de temperatura. E a luz, gente, a luz ela percorre meios com temperaturas diferentes, com velocidades diferentes. A refração não acontece só na troca de um meio para outro, acontece na troca de uma característica de um meio para outro. Quando a temperatura muda, a luz se interpreta como sendo outro meio, certo? E aí eu tenho a miragem acontecendo. Tá? Então a miragem vai acontecer quando a luz do Sol, por encontrar uma camada mais quente, por isso que acontece em dias quentes, né? Por ter uma camada mais quente, ela faz o quê? A luz do Sol refrata tanto que ela chega num ângulo limite, que a gente conhece o ângulo limite, e ela volta. E aqui vale uma coisa muito importante, gente. Você tá aqui, ó. E quem me conhece, Tiagão e Metralha, sabe que eu desenho demais, velho. Olha isso. É uma característica minha. Desenho... Adorei. Não, demais, velho. Olha isso. Meu Deus! Mas olha só. Eu, como desenhista, eu gostaria de admirar vossa arte maravilhosa. E quem é desenhista aí? Quero ver. Eu não vi quem falou, desculpa. Afonso. Afonso. Valeu, Afonso. Dá moral, para quem não é... Minha arte não é reconhecida, cara. Minha arte não é reconhecida. Exatamente. Quando eu morrer, um dia vão falar, nossa, aquele artista. Olha só, uma coisa importante, os nossos olhos não sabem que a luz faz curva. Portanto, gente, eu postei hoje, foi hoje? Postei hoje no meu Insta, depois você acessa lá, o porquê que a gente vê a piscina mais rasa do que ela é, né? Porque quando eu olho, quando a luz sai do Sol aqui, reflete depois da refração atingir um ângulo limite, que a gente sabe muito bem que é esse ângulo limite, não vou detalhar aqui. Quando ela volta, e isso é importante você guardar para várias aplicações, meu olho não sabe, meu sistema de visão não sabe que a luz fez curva. Então ela acha que a luz está vindo daqui. Então se eu tiver um carro aqui e manja meu carro, pá, aqui. Se eu tiver um carro aqui, eu vou enxergar o carro aqui, manja, ó. Tá. Eu vou enxergar o carro aqui, de ponta cabeça. Eles não estão vendo, mas está de ponta cabeça. Então, eu tenho a impressão de que eu estou vendo o carro lá refletido. Então, eu tenho a impressão de que a superfície é refletora. E meu cérebro interpreta isso como uma superfície molhada. Isso é miragem, tá? Importante a gente pensar nessas aplicações dessa primeira habilidade. Próximo assunto que pode aparecer aí em ondulatória é o estudo do som. A gente sabe que o som é uma onda mecânico-eletromagnética. Eu esqueci, às vezes eu esqueço. Mecânico-eletromagnética, gente. É verdade, com pesca, lembra? Da refração na pesca? O peixe não está no lugar onde eu vejo. Se você usar óculos e fizer isso aqui agora, ó, se você fizer isso usando óculos, você vai perceber que as coisas mudam. Como que as coisas mudam se é o seu óculos que está mudando? É porque até quem usa óculos, e aí o sistema, você vê por meio de uma refração, não vê exatamente onde as coisas estão, tá? Vê a imagem. Isso, Nicolas, o som é uma onda mecânica, portanto, ele se propaga somente em meios materiais, tá? E aí, de som, por exemplo, a gente pode pensar em interferência. E apareceu nos últimos 3, 4 anos, apareceu pelo menos umas 3 questões de interferência, tá? Interferência é... Você vê agora divulgando lá fone com inibidor de ruído, já viram ou não? Fone com inibidor de ruído? É interferência. O que a gente faz para ter um fone de inibidor de ruído? Eu pego uma onda que é assim, ó, um ruído. O ruído é um cara que tem um padrão, eu posso reconhecê-lo, tá? Gravo esse cara e emito o som
com a fase oposta. Quando eu somar esse cara aqui, eu vou ter uma aniquilação. Eu anulo essas duas ondas. Tá? Então, o que um inibidor de ruído faz? Ele grava essa ambiência, esse ruído externo, e inverte a polaridade. Tá? Importantíssimo. Isso, interferência construtiva, interferência destrutiva. Aonde tem que mirar por conta da refração? Lucas, não entendi. Se você puder refazer a sua pergunta. Tá? Importante, eu vou mostrar um exercício que caiu sobre interferência, tá, gente? E o próximo assunto aí que eu coloquei, para ficar atento, é interferência de onda e visão, né? Visão. Que é justamente, o que eu não estou vendo aqui, é justamente como a gente usa, né, o mecanismo para corrigir nossos problemas de visão, a miopia e a hipermetropia. Deixa eu lembrar aqui, miopia a gente usa uma lente convergente ou divergente? Miopia a gente usa convergente ou divergente? Divergente, perfeito. E a miopia? Divergente, né? Divergente. Divergente. Miopia, divergente. A lupa é uma lente convergente ou divergente? A lupa. Convergente. Perfeito. A lupa. Quais dessas lentes podem gerar um objeto, uma imagem real? A convergente ou divergente? Só uma delas pode gerar imagens, só uma delas pode gerar imagens reais. Qual é? A convergente. Perfeito. Então, essas coisas, essa parte de ondulatória. Eu trouxe alguns exercícios só para a gente pensar como é que poderia cair esses caras. Olha só. O primeiro exercício aí é um exercício. Eu não vou ler, tá? Não vou resolver os exercícios agora. Eu falei para o Thiagão que depois, em outro momento, a gente pode dar aula específica sobre um determinado assunto. Mas, por exemplo, esse é um exercício do ano passado. E nós tivemos 28% de aprovação, de acerto nesse exercício. Tá? Que é falando sobre os modelos que a gente criou para entender a luz. Tá? Lá atrás, Newton falou assim, galera, eu acho que a luz é matéria. Mas ele achava que era tipo bolinha de gude mesmo. Tá? E depois a gente passou um hiato grande, sabendo que a luz tem comportamento ondulatório. Só em 1900 e pouco que a gente sacou e falou assim, putz, cara, para alguns fenômenos, eu só consigo explicar a luz, alguns fenômenos, se eu considerar a luz como corpuscular, como um corpo. Não é exatamente como Newton tinha pensado, mas é muito legal se pensar que séculos antes, Newton tinha pensado, tinha proposto isso. Tá? E esse texto está falando, fez esse recorte histórico, tá? Sobre o modelo corpuscular. Gente, não é que a luz é onda e a luz é matéria. No modelo que a gente conseguiu criar, o problema está no nosso modelo. Não é que a luz é bipolar, não é que a luz ela se comporta às vezes de um jeito e outras vezes de outro. A verdade é que a luz, no modelo que a gente tem hoje, elas, em alguns fenômenos, podem ser explicados como onda, em outros como matéria. Tá bom? Então fiquem espertos com isso. Tá? Não é à toa que Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, não foi pela gravitação, não foi pela teoria da relatividade, mas foi pelo efeito fotoelétrico. Lembra? De pensar que a onda, junto com um monte de caras, né, estava pensando que a onda vem em pacotes. E isso explicou um fenômeno muito importante, que é o fenômeno fotoelétrico, que eu não vou falar agora. Outro exercício que eu trouxe aí recente, esse sim de interferência, era um tubo, para saber, se não me engano, a frequência de um som, tá? Era aqueles instrumentos, se alguém lembrar o nome aí, aqueles instrumentos de Trompete. sopro, trompete, e etc. Né? Que eu consigo variar uma haste, né? Consigo variar uma haste e aí variar a frequência. Tá? Esse exercício aí
Pode, Afonso, sem problema. Eu tô lá. Ih, travou o jogo. Eu tô lá no grupo. Você pode me chamar no particular, cara, sem problema nenhum. Eu não tenho WhatsApp. Eu mandei lá. Eu mandei alguma coisa do meu canal. Você deve ter lá. Eu mando um oi depois do grupo. Beleza. Beleza? Aí você pode ir sem problema chamar. Mas esse exercício aí, gente, ele falava sobre interferência, tá? Ele falava sobre o que eu falei agora há pouco. Duas ondas que formam interferência construtiva e destrutiva, tá? Aqui valeria uma aula só de interferência, tá? Mas você pode pensar o seguinte, se eu tenho uma onda saindo assim, ó, de um certo ponto, imagine que eu arraste essa onda, pode ser uma caixa de som, olha só, tem uma caixa de som aqui, ó, pronto. Aí eu vou pegar outra caixa de som que emite a mesma onda e vou fazer o seguinte, vou colocá-la aqui, ó. Olha que legal. E ela vai começar a emitir a mesma onda de cima. Aqui. Olha o que acontece. Em alguns pontos ela vai sofrer interferência o quê? Destrutiva. Saca? Então, aqueles exercícios do cara arrastar a caixa de som e perceber em alguns pontos uma diminuição no volume, é por causa da interferência. Tá? Se eu levar para trás, isso pode acontecer da mesma maneira. Então, fiquem espertos com esse tipo de coisa. Tá? Mas seguindo. Tudo bem aqui, gente? Essa usaria a forma de velocidade? Também vai usar, mas vai usar um princípio. Quem perguntou? Vai, Emerson. Vai usar um princípio, Emerson, que a distância que uma anda mais do que a outra depende daqui, ó, não vou falar agora, tá? Mas depende do lambda sobre 2. É um múltiplo de lambda sobre 2. Então, a interferência acontece quando N é 1, 2, 3, assim por diante. Depende aqui como a onda saiu. Se ela é no mesmo sentido ou no sentido contrário, pode gerar interferência construtiva ou destrutiva. Aqui tem bastante complexo, eu não vou falar agora, tá? Mas é muito importante isso daqui e já apareceu algumas vezes aí nos últimos anos, tá bom? Bom, a segunda habilidade... Gente, tá ok para vocês? Não? Tá legal assim? Eu tô passando um panorama geral. Dá um feedback aí, se tá tudo certo. Tá top. Tá bom? Tudo certo? Valeu, importante aí. Show. Na segunda habilidade, é importante a gente perceber as palavras-chave de movimento de partículas, né? E objetos ou corpos celestes. Então, aqui entra tanto a cinemática, pode colocar ele, entra tanto a cinemática também entra as leis de Newton, colisões, dinâmica impulsiva, né? Impulso e quantidade de movimento, hidrostática, gravitação, tá? Aqui estão os principais pontos dessa disciplina. Cinemática nem precisa falar, a gente bate bastante, tá? Vou fazer propaganda aqui, aproveitar a oportunidade. Lancei um vídeo essa semana sobre distância percorrida, né? E deslocamento lá no vídeo, depois você olha lá. Leis de Newton importantíssimas também, não vou me ater a isso, mas deixa eu fazer algumas perguntinhas importantes aqui. Por que aqui, ó, a Terra está aqui? A Terra está aqui. Também você pode pensar que é uma batatinha smile. Terra está aqui. E a Lua está aqui. Por que a gente sabe que a Terra atrai a Lua com uma força gravitacional? Por que a Lua não vai em direção à Terra, então, gente? Por que a Lua não faz assim? Quero ver. Quem responde? Centrípeta. Desculpa, não escutei. A força centrípeta. Força centrípeta? Então, esta força gravitacional acaba sendo a própria força centrípeta. Mas ainda não é a resposta. Por que a Lua, se ela está sendo puxada pela Terra, faz super sentido uma criança perguntar para você: ô tio, por que se a Terra está puxando a Lua, por que a Lua não vai em direção à Terra? Faz sentido. Não faz? Parece que faz sentido.
Qual seria a explicação? Ela está em queda livre no movimento circular. Já gostei, Adonis. Já gostei. Galera de Mococa é zica, velho. Eu falo, vai brincar com a criança. Fala, não tem idade pra isso, moleque. Sai daqui, ô. Ah. Fiquei quieto, né? E aí? Sabe qual é a resposta, gente? Sabe por que a Lua não vai em direção à Terra? Mesmo sendo puxada? Explicação de Newton. Sabe por quê? Porque ela não quer. Simplesmente por isso. Porque ela não quer. Sabe por que ela não quer? Porque a tendência que os corpos têm, segundo Newton, tá, gente? Depois Einstein vai explicar um pouquinho diferente. A tendência que os corpos têm é de permanecer em linha reta. A inércia, muita gente se confunde. A inércia, ela é a tendência que os corpos têm não de permanecer em movimento. Não de permanecer em movimento. Engraçado que quando eu escuto várias perguntas desse tipo, por que a Lua não vai em direção à Terra? Sabe o que é engraçado? Quando você gira uma corda, uma pedra na ponta, quando você gira, ou a chave, sei lá, a corda também está puxando essa chave. Também está puxando essa pedra. Mas ninguém fica se perguntando, horas, se eu estou puxando a pedra, por que a pedra não vem em direção à minha mão? Na boa, se eu giro a corda, a pedra girando, e a pedra, de repente, vem parar na minha mão do nada, tchau, filho. Tchau. Vazei. Sinistro. Você tá doido. Não é? Pensa. Todo mundo sabe que a tendência que a pedra tem de girar não é de vir na minha mão, mas é de ir embora em linha reta. E é isso que a Lua quer fazer. Então ela não vem em direção à Terra, na explicação de dinâmica de Newton, ela não vem em direção à Terra porque ela não quer, a tendência dela é ir embora. Quem não deixa, aí sim é a força centrípeta. Mas a explicação não é a força centrípeta, a explicação é a inércia. Quem não deixa... Aliás, o fato dela não ir em direção à Terra é porque ela não quer. Então, não vem dizer que a inércia é a tendência que os corpos têm de permanecer em movimento. Não é qualquer movimento. Tem que ser movimento retilíneo, uniforme ou repouso. E travou de novo. Tudo bem, gente? Deu para entender ou não? Diz aí para mim. Deu para entender? Tá? Era pra dar um zoom enorme assim? Ou... Não. Deu um bug aqui. Tá dando um bug, não sei porquê. Já consertei. Já arrumei aqui. Eu tô com a ajuda de um amigo e aí tá acertando. Aí. Vai voltar. Tudo bem, gente? Vocês lembravam disso? Importante, tá? Lei de Newton e a aplicabilidade disso. Tá? Ó, E gravitação, aqui entra gravitação, né? Nessa habilidade entra gravitação, tá? A própria gravitação. Lembrei agora da questão de movimento circular do ano passado. Você lembra aquela do foguete, que os pedaços caem em cima do Rio de Janeiro, e aí esse movimento cai no mar? Não sei se vocês lembram disso. Cinemática aplicada a movimento circular uniforme ali, tá? De gravitação, o que já apareceu? Gráficos, tá? Da força gravitacional, que depende de uma constante G, da massa do Sol, por exemplo, da massa da Terra pela distância quadrada. Então aqui aparece uma coisa importante que a gente vê várias vezes na física, que é a relação da inversamente proporcional, lei do inverso do quadrado da distância, tá? O que significa isso? A força é inversamente proporcional à distância. O que significa isso? Se eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Isso aparece aqui? Aparece lá em força elétrica, que é uma constante K, Q por D quadrado. Isso aparece muito na física. É um padrão, tá? Então, caiu gráficos disso já, tá? De gravitação.
Tá bom? Muito bem, vamos passar. Bloco. Terceira habilidade. Bloco. Oi. Ó, galera, só aproveitando, você viu a fórmula que o Bloco colocou aí na lousa? Foi muito parecida com a fórmula que eu coloquei na aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O cara, ele usa muito isso daí. As fórmulas da física que o Bloch está falando aí, Perfeito. ele usa na matemática para te perguntar se é diretamente e inversamente proporcional. Então, eu só aproveitei o gancho para eles associarem com a aula que a gente viu. Perfeito, Thiago. Perfeito, cara. Isso aparece bastante mesmo. Perfeito. E aí, o Thiagão falou, né? Aqui, ó, dois caras lá do lado oposto, aqui em cima, ó, diretamente proporcional, um cresce, outro cresce. Mas se estiver multiplicando, inversamente proporcional, né? E aqui D ao quadrado, então inversamente proporcional ao D ao quadrado. Isso é importante, isso aparece algumas vezes aí pra gente, tá? Valeu, Thiagão. Terceira habilidade que eu separei aí para mostrar... faltou as questões, né? Vou mostrar as questões. Essa questão é do ano passado, vocês lembram dela ou não? Quem lembra? Lembra? Ó, importante essa questão. Essa questão... Sabe como é que você resolveu essa questão? Olha aqui. Uma equação que todo mundo sabe. Eita. Delta S por delta T. Peraí que já vou voltar. Delta S por delta T. Todo mundo sabe essa questão. Só que o problema aí é qual? O problema era a interpretação. Se você lembra dessa questão, você deve perceber que precisava interpretar... Tinha eram dois terrenos, né? Era um avião que passava e tirava foto. Só que a foto que ele tirava do primeiro terreno, um pedaço desse terreno aqui, ó, aparecia na outra foto. Era 20%, se não me engano. E aqui entrou a porcentagem, Tiagos. Entrou a porcentagem, tá? Então, ele queria saber a distância entre uma foto e outra. Aqui eu tirei uma foto e aqui eu tirei outra. E esse pedaço aqui aparecendo as duas. Ele queria saber essa distância. Era simples, assim. Mas olha a porcentagem de acerto dela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. 23% de acerto só. Com uma questão de delta S por delta T. Sabe por quê? Porque rolou aqui o quê? Interpretação. Interpretação. Ó, o Aaron quer ser físico. Boa, Aaron. Muito bem. A questão aqui era a interpretação. Gente, oi? Falando com ele que estamos juntos, porque eu também quero. Então, estamos bem aqui, então. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O Thiagão já deve ter falado, mas 60% da questão de física é interpretação. Essa questãozinha aqui, ó, é simples. Depois a gente pode fazer um dia. Aliás, vai sair esse aqui, ó, fazendo merchan no meu canal, hein? Parece que, ó, parece Jequiti aqui. Mas vai sair um vídeo dele, eu resolvendo esse exercício. Já gravei e tá programado, tá? Depois você pode acompanhar lá. Importantíssimo, tá? A interpretação. O próximo exercício dessa temática foi um de impulso e quantidade de movimento, de tijolo. Você deve se lembrar aí. O tijolo cai no capacete, né? 2019 ou 2018, agora não lembro, tá? Quantos por cento? 13% de acerto. Esse cara aqui era um tijolo que caía, gente, na cabeça de um cara. No capacete de um cara. Aqui. E o capacete fazia o tijolo parar. Então, quando o tijolo chegava aqui, ele tinha uma velocidade. Quem aplicou a força foi o capacete. Aqui tinha até um errinho, tá, da resolução, da correção aí do Enem, porque ele não considerou a força-peso aqui quando chegava aqui embaixo. Dava um pouquinho de diferença. Mas não foi no lado dessa questão, não, tá? Essa questão valeu, tá? Porque quem aplicava uma força aí era o capacete aplicava uma força. Em um certo tempo de interação, que força interação, em um certo tempo de interação, esse carinha parava. Aí você precisava lembrar que o impulso faz variar a quantidade de movimento.
Deixa eu dar uma outra aplicação aqui para vocês disso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que o airbag funciona? Lembra dessa história? Por que o airbag funciona? Qual que é a propriedade, qual que é o princípio de funcionamento de um airbag? Quero ver a palavra certinho. Opa! Tinha mesmo, Nicolas. Perfeito. Tinha mesmo essa questão. Mas não foi no lado, não. Manteve assim. Por que o airbag... Qual que é o princípio de funcionamento físico de um airbag? Quem sabe? Para o airbag funcionar, ou o que o airbag faz? Não. Por que ele absorve o movimento? Ar, textura, expansão, tamanho, material. Não. Por que um airbag absorve o movimento? Nós não chegamos. Já caiu nem isso também, hein? O que o airbag faz diferente? O Nicolas falou tempo de contato. Tempo de contato. Boa, Nicolas. Essa resposta eu queria ouvir. Tempo de contato. O que o airbag faz é aumentar o tempo de contato. Veja, duas situações, gente. Duas situações práticas. Um carrinho vindo aqui com 100 km por hora. Tá? E outro carrinho também a 100 km por hora. Esse primeiro carinha bate no muro. Seco. Pá! Bateu no muro. Tá aqui. Esse carinha bate com airbag. Na hora que ele aciona, ele é um pouco absorvido. Esse cara para o carro quase que imediatamente. O tempo muito pequeno. Olha só que legal isso aqui. Olha só. Olha lá, Tiagão. Grandeza diretamente e inversamente proporcionais também. Olha só. Se o impulso é força vezes tempo, quanto? Fala para mim aí, pessoal. Força e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais? Força e tempo. Diretamente ou inversamente proporcionais? Quero ver. Força e tempo são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tiagão, essa galera aqui é forte, hein, velho? Você tá de brincadeira comigo, velho. Os caras não erram uma. Monstros, velho. Monstros. Vocês estão de parabéns, viu? Tiagão e Metralha. São inversamente proporcionais. O que significa isso? Se o tempo é pequeno de interação, a força é grande. Interagir em pouco tempo faz com que a força seja grande. Se a força é grande, força gera na massa uma aceleração. Aqui, força e aceleração são diretamente proporcionais. Então, se a força é grande, a aceleração é grande. E essa desaceleração grande, no caso, é o que faz a gente se machucar. A desaceleração faz com que, por inércia, os nossos órgãos, por exemplo, continuem. Se choque com o nosso tórax. Quantas pessoas morrem por hemorragia interna depois do acidente? O que o airbag faz? O airbag ele começa a interagir, essa força começa a interagir num tempo maior. Se o tempo é maior, Brasil, a força vai ser menor. E se a força é menor, a desaceleração é menor. Então absorve o movimento porque aumenta o tempo de interação. Em vez de ser uma batida seca, assim, ó, pá, é uma batida, pá. Sacou? Em vez de ser, pá. E aí, aumentando a distribuição de tempo, eu consigo abaixar a força. Tem uma questão de cinto de segurança no Enem, escolher vários cintos de segurança. E eu tinha os gráficos. E o gráfico que melhor representava era justamente o gráfico que distribuía em mais tempo esse impulso. Portanto, conseguia baixar a força, interagindo mais tempo. Legal, Brian? Gostou? Thiago? Pimentel? Entendeu, gente? Então, a distribuição do tempo... Grande Metralha. A distribuição do tempo num tempo maior faz a força diminuir. Tá? E isso que é absorver o movimento. Por isso aquela história, carro novo só quebra, bateu qualquer coisinha quebra. Ainda bem, gente. Essa é a intenção mesmo. Tá? A intenção é que o carro absorva maior quantidade de movimento possível. Então,
Quando o cara bate, lembra quando te batia? Eu tive Fusca. Eu tinha um Fusca azul, eu sempre gosto de falar isso. Eu tive um Fusca azul, velho. Passar com o meu Fusquinha na frente de escola, na saída de escola, era sucesso. Você via negado se tapeando, tá? Era massa pra caramba. O que acontece? Oi? Famoso Fuca Azul. Famoso Fusca azul. Eu tinha o Fusca, velho, inquebrável. Você bate, você quebra o muro. Mas qual é o problema disso? É que toda essa desaceleração é projetada em você. E o legal dos carros antigos é que o painel era tudo de ferro. Então, um botãozinho de ferro, detalhe de ferro. Então, imagina você desacelerado. É uma arma. Uma arma. Bela arma. Agora, o velho só quebra. Não, é porque a ideia é quebrar mesmo. A ideia é amassar. Porque daí eu aumento o tempo de interação. Não vou aumentar em segundos, em minutos, óbvio. Você não bate, demora 1 minuto para bater. Mas a questão é que agora eu começo a absorver antes do impacto. Então, eu aumento o tempo e aí a força diminui. Legal. Então, quantos por cento teve essa questão? Quer ver? Do tijolo na cabeça aí. 13%, já falado, né? 13% de acerto. Essa questão é uma questão bem interessante, tá? Até porque no final ela não pedia o valor direto, ela pedia em quantos tijolos, se não me engano, em quantos tijolos era essa força. Eu tinha que fazer uma divisãozinha aí para saber quantos tijolos eu tinha, tá? E a última habilidade, os assuntos importantes da última habilidade que eu coloquei aí é termodinâmica e eletromagnetismo, tá? Que ela vai falar aí de uma questão mais social, de aplicabilidade, tá? No nosso dia a dia. Desculpa, essa é a terceira, né? Terceira. Era dos circuitos, desculpa, a última que é termodinâmica. Dos circuitos, tá? Aí toda a parte elétrica tá aqui, tá, gente? Essa é uma habilidade bastante específica, tá? Bastante específica de circuitos elétricos. Sempre tem aquela questão de circuito, melhor parte. Sempre tem aquela questão do circuitinho, tá? Olha só alguns exemplos dessas questões. Essa você deve se lembrar, se eu não me engano, desse ano, né? 2019, desse último Enem, tá? Uma questão um pouquinho mais complexa, foi uma das questões mais difíceis da prova. Tem vários jeitos de fazer aí, tá? É uma questãozinha um pouquinho tensa, não vou resolver ela agora, mas ela pedia aí o comando, ó, o número máximo de... Isso aparece várias vezes. Ele não quer um número específico, ele quer que você interprete e veja o número máximo ou o número mínimo, tá? Uma otimização, isso é importante, gente. Aparecem as questões do Enem, principalmente, uma otimização dos resultados. Então, máximo, mínimo, tá? O que isso quer dizer? Que eu preciso trocar, geralmente, eu preciso trocar resistores ali, eu preciso colocar coisas no lugar, tá? Para indo substituindo, na verdade, esses resistores até achar aquilo que eu quero, tá bom? E a outra questãozinha que eu trouxe aí, essa teve 21%, essa teve 20%, é de uma de resistência equivalente, tá? Era de um touch, né? Era do touch do celular. O que foi? O Kirchhoff cai? Kirchhoff não. Enem, dificilmente Kirchhoff, cara, não vai aparecer. Não cai. O que pode aparecer? Já apareceu no Enem uma questão de Kirchhoff não balanceado. Aliás, de uma ponte de Wheatstone. Kirchhoff não, Wheatstone. Não balanceado. É o máximo que vai aparecer aí. Mas Kirchhoff não vai resolver. Kirchhoff muito operacional, né? Entra em sistema matemático. Então, no Enem não aparece, tá? Agora, essa questão aí é uma questão de aplicabilidade, ó, touch. E aí ele tocava e fechava o circuito. Ele queria a resistência equivalente disso. Então, treinar a resistência equivalente é muito importante para ganhar desenvoltura e ganhar repertório para as questões de elétrica, tá? Então, fiquem espertos com isso. A última habilidade... Rapidinho, você pode voltar para tirar uma foto? Posso, claro. Na habilidade 3. Não é então, volta lá. Aí. Não, volta... Tira as questões. Aí.
Não, é a próxima. Essa é a habilidade 2. Isso, agora sim. Calma aí. Obrigado. Show. E a última, que é a habilidade 21, ela aí sim fala dos processos de termodinâmica e eletromagnetismo. Qual que é o interesse da termodinâmica? O que a termodinâmica faz? Qual que é o resumo da aplicação da termodinâmica no nosso dia a dia? A termodinâmica vai pegar o que e transformar em que? Diz para mim aí. Calor e energia, por exemplo? Calor em um tipo específico de energia. Qual? Porque poderia ser calor em qualquer outro tipo de energia. Mas um tipo específico de energia que a gente chama de... Desculpa se errar, já olho. Pode falar, não tem problema. Como é que fala? Porque assim, a unidade é joule, né? Isso, tá. Mas já olhando a unidade de energia, né? Sim. Qualquer tipo de energia. É importante falar de energia. Trabalho? Isso, trabalho, perfeito. Termodinâmica vai... Qual que é a sacada da termodinâmica? É Revolução Industrial, cara. A termodinâmica, inclusive, é bem interessante e completamente oposta ao eletromagnetismo, no sentido de que a termodinâmica apareceu porque a gente estava querendo aumentar a nossa produção. Então, o interesse da termodinâmica veio comercial mesmo, da aplicabilidade. Primeiro veio a aplicabilidade, eu queria mecanizar isso, eu queria fazer uma máquina para isso. E a gente começou a estudar termodinâmica. O eletromagnetismo não, ao contrário. O eletromagnetismo, ele começou acadêmico. E resultou na aplicação. Os dois têm a super aplicação. Tá? E quando a gente pensa em Revolução Industrial, é impossível pensar em Revolução Industrial sem a termodinâmica. Porque qual que é o resumo da termodinâmica? O resumo da termodinâmica é o seguinte, cara. Eu tenho aqui, ó, gás. Tem um êmbolo aqui. Eu tenho um gás. E eu vou usar esse gás. Eu vou aproveitar dele para realizar trabalho. O que eu faço? Eu dou calor para ele. Parte deste calor, como ele vai expandir, porque eu dei calor e a gente sabe que os corpos, as moléculas, né, os gases precisam de mais espaço, ele vai expandir. Se esse êmbolo é móvel, esse êmbolo vai se expandir, certo? E aí eu tenho um gás aqui aquecido, então parte vai para a energia interna, você deve se lembrar disso, mas não vou meter isso. E aí ele realiza o trabalho. Então se eu tiver um corpinho aqui, ó, manja, eu tiver um corpinho aqui, esse corpinho subiu. Eu pergunto, quem levantou esse corpo? Quem que foi que levantou esse corpo? Eu não pus a mão. Eu dei calor só. Responde para mim aí, quem que levantou esse corpo? Diz aí. Quem que foi o responsável para levantar esse corpo? Trabalho. Trabalho de quem? Trabalho causado pelo aumento de energia do gás. Isso, trabalho do gás. Trabalho do gás. Perfeito. Porque eu dei calor para ele. Então foi o gás que realizou o trabalho. Então você imagina James Watts falando o seguinte, pessoal, eu consigo locomover consigo fazer movimentar um trem usando água, vapor de água. Quem assistiu aí De Volta para o Futuro, ou quem gosta dos filmes como eu, sabe que a última cena do terceiro filme, da trilogia, é o quê? A penúltima cena, vai? Eles indo voltando para o futuro no trem. E tem uma caldeira lá, não tem? Em que eles colocam lá um combustível a mais. Essa caldeira faz o quê? Esquenta a água e faz mexer o motor. Então isso aqui, gente, é a base da Revolução Industrial. E engraçado que a gente pode pensar também que, olha só, apesar da nossa tecnologia ter aumentado muito, é assim que funciona o motor do nosso carro. Ou do busão. Infelizmente. Motor a combustão. Então, assim, muita coisa evoluiu, tá? Injeção eletrônica, direção hidráulica, tal. Mas o princípio do motor é muito antigo. Por isso também tem um rendimento baixíssimo.
Por isso que aos poucos a gente vai trocando esse carinha aqui. Mas muito tempo, né? Porque o princípio é dar calor. Então, quem move o seu carro não é o combustível. Certo? Mas é o próprio gás. Poderia ser qualquer outro combustível. Não é a gasolina, não é o álcool. Mas o que move é a explosão dele, é o calor que eu dou. Tá? Essa sim, aí é melhor. O que é melhor? O melhor combustível assim, tem mais octanagem, etc. Mas o que move é justamente o calor que eu dou, ele expande. Puf, lembra? Inclusive, uma transformação isovolumétrica, onde o volume é constante, não tem trabalho. Por que não tem trabalho? Porque não tem expansão do volume. Se não tiver expansão do volume, não tem. Esse bloquinho não sobe. Então, a função da termodinâmica é dar calor para esse cara e fazer esse cara subir. O gás que vai fazer ele subir. Tudo bem? A gente vai chegar ainda. Isso dá uma boa conversa, né? Mas o carro elétrico, a gente está chegando. O que acontece é o seguinte, bateria ainda, o processo é muito caro, fabricação de bateria. A gente já melhorou bastante a autonomia, tá, dos carros e as potências. A gente não imaginava ter, entre os carros mais velozes aí de 0 a 100, ter um carro elétrico. Isso a gente nunca imaginava e a gente já tem. Mas tem lobby, tem toda uma questão social também envolvida nisso. A questão a questão financeira dos gastos que você causou no combustível, os prejuízos, como ele prejudica a longo prazo, vale tanto você pagar um carro elétrico quanto se você mudasse agora todos para carro elétrico. Isso é verdade, isso é verdade. A gente só precisa pensar num coeficiente de petróleo, que é o seguinte: como que esse motor elétrico foi feito, que pode ser que na fabricação dele, é isso que a gente precisa equalizar, sabe? Na fabricação de motores elétricos, eu posso usar muito combustível fóssil, entendeu? Olha como isso é complexo. Isso é bastante complexo. E fora preço, lobby e tudo uma questão social aí, tá? Então, termodinâmica é isso. Termodinâmica é isso. O que mais? Eletromagnetismo, né? Que eu coloquei aí. Deixa eu ver. Eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo, aí o pessoal fica um pouquinho apavorado. Eletromagnetismo é uma questão um tema que a gente geralmente deixa para o final do terceirão, e aí as coisas são meio corridas, tá? Mas eletromagnetismo é tudo muito bonito, não precisa se preocupar, você vai estudar com calma, você vai conseguir entender eletromagnetismo, tá? Destaco aqui 2 exercícios, um de calorimetria, se não me engano, desse tema, um de calorimetria, tá? Que era o consumo, e deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, que é a diferença entre as calorias que a gente chama de calorias alimentícias e as calorias físicas. Vocês lembram disso, gente? As calorias alimentícias, se você pegar agora, não sei se alguém tem aí, uma barrinha de chocolate, uma bolacha, um clube social, alguma coisa do tipo, se você pegar agora, você vai ver lá que, sei lá, esse alimento tem, sei lá, 150 quilocalorias. A gente usa, no dia a dia, a gente usa essas calorias alimentícias como sendo 150 calorias. Não. E o Enem brinca bastante com isso. 150 mil. Então, esse clube social aí, essa bolachinha, não tem 150 calorias. Ela tem 150 mil calorias. Sem desespero. Sem desespero. Na verdade, tudo teria que estar multiplicado por 1000, a gente não multiplica. Quando a gente fala que um cara precisa consumir aí 2.000 calorias por dia, gente, 2.000 calorias não é nada. Uma bala, e eu já acabei minhas calorias do dia. Não é 2.000 calorias, é 2.000 quilocalorias. 2.000 mil, ou seja, 2 milhões de calorias, tá? Fiquem espertos, porque a gente usa no dia a dia. Esse dia para trás eu vi um folhetinho lá, consumo 1.400 calorias. Velho, isso aqui, sério, nada. Daqui não dá para você beber, você pingar gotas de água na sua... parou numa imagem muito boa aí, hein? Vou tirar a print. Aí tô ferrado. Vai virar meme.
Se pingar gotas de água na sua boca, você já chega nisso aqui. A questão é o seguinte, não é 1.400 calorias, é 1.400 quilocalorias, sacou? 1.400 quilocalorias. Então, fiquem espertos com isso daí, tá? 1.400 mil calorias, ou seja, 1.400.000 calorias. Tá, gente? Tudo bem? Fique esperto com a caloria alimentícia e caloria física, tá? Eu coloquei 2 exercícios aí só para a gente ver o que aparecia. O segundo do ano passado, eletromagnetismo, regra da mão esquerda. FBV, lembra? Força, campo e velocidade. Ó, fique atento aí. Espectrômetro é um assunto que cai bastante, tá? O espectrômetro é uma ferramenta que a gente usa muito no laboratório para uma série de coisas, tá? Por exemplo, se eu quero saber que substância tem, sei lá, eu aprendi uma mercadoria que é um pó branco, eu quero saber se isso é droga ou não. Eu posso fazer um espectrômetro, saber o que tem ali dentro. E aí tem vários tipos de espectrômetro. Então isso é uma coisa que vale a pena dar uma olhadinha, tá? E nesse caso aí é um espectrômetro de massa, se não me engano. Isso, de massa. Em que ele vai... massas diferentes são distribuídas de maneira diferente. Então, as mais leves, as mais pesadas, caem em lugares diferentes. Eu consigo saber quem é mais leve e quem é mais pesado. A questão não girava em torno disso, em saber o que é espectrômetro, não precisa saber, mas a questão girava em torno da regra da mão esquerda. Na verdade, aí era a trajetória de uma partícula quando está num campo, tá? Eletromagnético. Tá? Regra da mão esquerda, não vou meter isso, porque depois vocês podem ver isso em outras aulas e procurar aí o canal do Boaro, o canal do Me Salva, o canal do Bloco Física e assim por diante. Certo, gente? Foi a última, verdade? Muito obrigado. Eu dei uma aula disso ontem. A regra da mão esquerda, tá até aqui na minha lousa. E ó, faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Exatamente. Quero dúvidas aí, quero perguntas. Podem mandar. Quero saber aí o que vocês acharam e estou pronto para tirar dúvidas de vocês. Galera, pode perguntar. Essa aula é igual àquela primeira aula que nós fizemos, tá? Na matemática. É uma aula de orientação para vocês sobre o que pode mais cair, com alguns exemplos. Na minha opinião, o Bloch deu uns exemplos aí do dia a dia que é fantástico para tema de questões, não só do Enem, mas pensando também numa Unesp que está pedindo muito esse padrão. Então, galera, fiquem atentos, peguem as dicas dele. O exemplo do airbag foi fantástico, da foto, do trabalho do gás. Tem vários exemplos aí que foram fantásticos, do touch para fechar o circuito. Então, tem muita coisa aí que pode ajudar vocês. Tá? Então, peguem isso, usem isso como roteiro, pergunta para ele o que vocês quiserem, e também deixem aí no chat, vocês que participaram da aula inteira, qual um próximo encontro com o Bloch que vocês gostariam, qual o assunto mais relevante que vocês queriam que ele tratasse. Porque aí ele pode pegar e pode detalhar mais algum assunto para vocês, o que hoje não daria tempo. Então, põe no chat aí, ele vê o mais votado e ele prepara alguma coisa legal para vocês aí. E vamos às dúvidas, só ler aí. Eu tô deitado mesmo, tô de boa. Já vou responder você, Adonis. Só uma questão aqui que o Thiago falou aí, importante, gente. Você não precisa manjar tudo de física para gostar. Eu encontro muita gente que gosta de discutir, de ver as curiosidades, mas não vai bem na escola, ou não foi bem na escola. Ainda hoje, estava falando com um ex-aluno, falou, cara, é impressionante como física era
era martírio para mim, assim, eram as minhas piores notas. E é que eu gosto de ver vídeo. Eu falei para ele, cara, você não precisa ser bom para gostar. E a minha função é fazer as pessoas gostarem e entenderem. Quem tem mais habilidade com matemática, etc., vai ter desempenho melhor e você pode ir alcançando isso. Por que eu estou falando isso? Porque uma forma de você estudar física é, para tudo que você vê, tentar explicar. Agora mesmo, gente, sem mentira, questão de 20 minutos antes de começar a aula, uma aluna perguntou, por que quando eu subo uma rampa acontece isso com o carro, eu tenho que pisar no acelerador? É isso. No dia a dia, se perguntar, então aconteceu um fenômeno e é assim que a gente faz ciência, e é assim que a gente chegou, é assim que a gente fez ciência. É assim que a gente saiu da filosofia e desmembrou em várias ciências. Se perguntando, putz, por que isso acontece? E aí sabe o que você faz? Inventa uma resposta sua. Vai e fala, bom, com os meus subsídios, com aquilo que eu tenho de subsídio, com aquilo que eu tenho de repertório, eu vou explicar isso. Ah, então é um fenômeno que, sei lá, o raio. Por que acontece o raio? Porque o raio faz barulho. Ótimo. Por que o raio faz barulho? Você fala, putz, não sei. Aí inventa. Ah, porque ele vem muito forte e se choca com as partículas e aí esse barulho é delas bater. Olha, você explicou. Esse é um modelo seu. Qual que é o problema? Você não pode ficar só com ele. Aí você vai perguntar para alguém. Mas você precisa explicar. Então, para tudo explica. E o raio não faz barulho por causa disso. Tá? É que essa... a passagem do elétron, a ruptura, rompendo o ar, ele comprime muito o ar. E ao comprimir, essa compressão se espalha e a compressão no ar a gente interpreta como sendo som. Né? Além do calor. Mas aí você pode perguntar para alguém. Fala, então, sabe o que eu faço quando eu quero aprender alguma coisa? Eu quero aprender sobre um livro, por exemplo, ou sobre um assunto. Coisa tonta. Eu começo a seguir um monte de hashtag no Instagram desse assunto. Então, sei lá, quero aprender sobre um assunto de física, calorimetria, sei lá, hidrostática, astronomia. Então segue lá, astronomia, segue hashtag não sei o quê, astronomia Brasil, astronomia, segue um monte e você vai recebendo um repertório todo dia de alguma coisa, cara. Isso é uma dica importante, porque aí você começa a ter a linguagem, você precisa ter repertório. Putz, já vi isso. A gente não sabe o que vai cair exatamente. Eu não sei se vai cair a Tesla, por exemplo, não sei se vai cair o conflito de Thomas Edison com Tesla para falar de eletromagnetismo. Eu não sei se vai cair, sei lá, Einstein falando. Eu não sei. Mas eu ganho repertório na minha convivência, aí, na minha vivência, tá? E aí eu consigo aumentar o meu leque de opções aí. Alguém perguntou aí se está previsto, se alguns assuntos não aparecem. Sim, algumas coisas que a gente vê no ensino médio não estão previstas na matriz do Enem, tá? Oi? Só complementando você, né? Uma coisa que, por exemplo, me fez gostar mais ainda de física, para quem às vezes não gosta, isso ajuda muito, que é você ver a importância de determinado assunto. Ajuda bastante você encontrar uma função prática para esse assunto. Igual, por exemplo, ele falou do airbag, que é uma função prática para a força, uma função para a lei de Kepler e assim por diante. Sim. Encontrar uma função para as coisas ajuda muito, porque você lembra daquele exemplo, no mínimo. É bem isso mesmo, cortou seu áudio. É bem isso mesmo. Você explicar, então tentar explicar, mesmo que seja com o seu repertório, tá? Mesmo que seja o seu repertório, se exponha aquilo que você sabe. E aí depois você vai atrás para perguntar, para ver o que está acontecendo, tá? Tem coisa que a gente vê no ensino médio? Tem, pouquíssimas coisas que não caem, mas caem em outros vestibulares. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, assim como, sei lá, tem polinômios na matemática, na física tem algumas coisas, tá? Por exemplo, não vai cair, no Enem não vai cair equação de lentes, não vai cair Kirchhoff, não vai cair capacitores, estou arriscando que do jeito que a gente vê, ou deveria ver, não cai. Velocidade de...
energia gravitacional, quando a gente vê lá em gravitação, a gente vê energia gravitacional, não a potencial gravitacional que a gente vê na transformação de energia, mas coisas desse tipo, tá? São poucas. Principalmente as que têm aplicabilidade. Tá? Principalmente as que têm aplicabilidade. Isso sim, elas vão aparecer. O que mais? Galera, põe aí no chat qual assunto vocês querem que ele prepare para falar um pouquinho mais profundamente. Eu só vi uma até agora aí, que foi mecânica, que a Sara disse. Ô, Bloch, eu tenho um que é de lei de Kepler, que eu, infelizmente, eu não peguei esse conteúdo. Você poderia... De gravitação? Sim. Pode ser? Gravitação, resistor, ótica, eletrodinâmica, ótica, elétrica. Dá uma pensada aí, Kepler. Aí, Bloch, você vê as sugestões deles, vê se dá para montar uma mais duas aulinhas aí, porque como a gente vai até janeiro na prova, dá tempo da gente te encaixar legal aí. Tá bom. Vê 2 assuntos aí, ou 3 assuntos que você queira, não sei o quê, que você acha que se enquadra nisso que eles falaram, e vamos mandar bala e vamos ajudar essa galera aí a falar uma coisa mais profundamente. Mas eu acho que, pelo amor de Deus, gente, deu para ter uma base fantástica. O que o Bloch fez aí de passar por toda a física, e ainda com os exemplos práticos que ele trouxe, foi uma coisa fantástica. Que bom. Tá? Que bom. Só aproveitando o finalzinho da aula do Bloch aí, galera, para a semana que vem, qual disciplina especial vocês queriam que eu convidasse um professor para falar o que mais cai no Enem? Lembrando que semana passada foi química, essa semana foi física. Biologia, que mais? Não, qualquer uma. História, biologia. Filosofia. Literatura. Não vale educação física, né, Tiagão? Aí não vai ter como. Ah, tá. Eu estava falando, um professor amigo nosso, essa semana andando de bicicleta, Bloch, ele quebrou o braço, né? Caiu e quebrou a bacia perto do fêmur, né? E tá complicado. Eu falei, por isso que eu não faço esporte. Olha o tanto que é perigoso fazer esporte. Galera, eu vou pegar depois no chat... Todas as matérias eu vou trazer para vocês. Todas. Eu vou trazer um convidado. E aí eu vou pegar as mais votadas e vou trazendo para as primeiras semanas. E depois disso, o Bloch também vai me passar uma data para fazer uma coisa diferenciada aí com vocês. Legal. Bloch, eu só tenho que te agradecer. Foi muito show de bola. Obrigado pela sua disponibilidade. Imagina. E eu vou desligar rapidinho, porque eu tenho que cuidar da minha filha, que minha esposa está dando aula, ela está lá atrapalhando. Ah, tá bom. Beleza, galera? Um abraço, valeu, Metralha tá aí com vocês. Metralha, faz o fechamento aí para mim. Tá bom. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tá valeu demais, gente. Foi muito legal, Bloch. Gostei muito cara. mesmo, cara. Fazia tempo que eu não assistia uma aula de física, assim, uns 15 anos, mais ou menos. Mas eu tenho certeza que foi muito melhor. Eu adorei o exemplo que você deu, os exemplos práticos. Acho que é por aí mesmo, da Revolução Industrial. Achei muito legal. Cara, nunca gostei de termo, agora eu comecei a gostar, tá vendo? Termo é legal pra caramba. Meu, que legal, parabéns. Entendi, cara, entendi tudo. Acho que foi bem legal. Acho que o pessoal deve ter gostado muito, turma. É isso daí, participa com a gente. O Bloch é um cara muito bacana aí, que ajuda muitas pessoas, me ajudou muito, ajuda qualquer gente, entendeu? E não só entender física, mas é um cara muito humano, entendeu? Isso que é legal, ele é uma pessoa muito boa, um coração enorme, não é só a cara que é bonito, o coração também é. Então, então espero que vocês tenham gostado, a aula vai ficar gravada, entendeu? Depois eu vou compartilhar com vocês lá, e vocês podem assistir se puder. Obrigado, viu, Bloch? Muito grato aí. Pessoal aí. E não esquece de pessoal entrar no seu canal e no meu aí, Bloch Física. Cadastrar, porque a gente está investindo nisso aí também, né, Thiago?
Exatamente. Não, eu vou dizer muito mais, ó. O Block, ele edita e faz vídeo muito melhor do que eu e com uma alta qualidade, porque ele manja das coisas aí, você viu, né? Tá doido. De imagem, sim. Eu faço um monte de coisa e ele faz, mas faz melhor assim nessa parte de construção. Pode entrar no canal dele, é o Block Física, entra lá, é sério. Block Física tem muita coisa dele que ele criou lá e construiu bacana para vocês verem com dinamismo as coisas aí. Valeu. Petralha, valeu, obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Obrigado também pelas palavras aí, obrigado. É muito legal esse projeto, vocês merecem. Acredito muito na educação e na transformação que ela traz. E acredito que a gente pode transformar alguns mundos. Não fico preocupado em transformar o mundo, não. Mas eu gosto de transformar alguns mundos. O mundo todo é muito longe, muito grande. Deixa que outras pessoas façam isso. A gente quer transformar pequenos mundos que estão aí, ó, por trás de cada câmera, tá bom? Valeu demais a participação e essa... Boleta, né? Valeu, obrigado, viu, Valeu, Bloco? bro. Obrigado, turma, por vocês estarem aí. E até a próxima, se Deus quiser. Ô, Block. Oi, Eu e você viemos combinando, né? Olha a foto do meu Meet. a foto do quê? Do Meet. Ah, eu não tô vendo, eu tô vendo só meu compartilhamento, peraí. Olha aí pra você ver. Ah, boa, aí sim. A gente fica combinando, filho. Aí Chegando sim. que já veio. Achei que era o próprio. O gato zumbi de Schrödinger. Eu tava explicando isso aí pra minha namorada Aqui, ó. ontem, cara. Famoso Stranger. Tava explicando isso aí pra minha namorada ontem, cara. É muito bonita essa teoria, né, cara? Pra caramba. Valeu, gente, valeu demais. Valeu, Block. É nóis. Valeu. Ô, Um abraço. Block, o que eu queria conversar com você é da questão de buraco negro e luz. Esse papo, sabe?